Hoje é o domingo de ressurreição e refletir sobre isso nas nossas vidas, nós os cristãos, nós, o povo de Deus, tem que refletir sobre esse momento tão importante na história e na nossa história. O que o Senhor Jesus Cristo fez em nosso favor e o que significa isso para mim, para você, é importante. Muito mais do que importante, é revelador. E esta revelação de Deus o Pai para nós muda toda a nossa história. Então nos reunirmos hoje para celebrar, para falar da ressurreição, é rememorar tudo o que aconteceu na nossa história, mas sobretudo pensar também no grande amor, o que o amor pode fazer por mim e por você. E é por isso que eu convido você hoje a abrir a sua Bíblia, a relembrar os fatos históricos, mas relembrar aquilo que o Senhor já fez por você e o que você pode ser no Senhor. Celebrar a Páscoa, e nós fazemos isso anualmente com uma grande alegria, é relembrar a salvação em Cristo, é relembrar o seu amor, é relembrar a vitória na cruz, a vitória sobre a morte. E hoje eu quero te convidar a pensar sobre isso, refletir e celebrar. Vamos celebrar ao Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. E eu gostaria de lembrar tudo que nós falamos esses últimos dias. Desde quarta-feira nós estamos contando a história de Israel, a história do amor de Deus pelo seu povo e o que ele vai fazendo para resgatar esse povo. E quando chega então na sexta-feira, que o Senhor Jesus Cristo é crucificado, eu quero que vocês imaginem como é que ficaram os discípulos. Eu quero que vocês imaginem como é que ficaram ali as mulheres, as pessoas que foram abençoadas pelo Senhor Jesus Cristo. E naquele momento de dor, de angústia, de tristeza e de morte, é isso que fica. Então eles saem dali, daquele momento, da visão da cruz, eles saem dali muito entristecidos. E eles vão para casa, e o sábado é aquele sábado, então, talvez de grande reflexão, de tristeza. E no domingo de manhã, algumas mulheres vão até o túmulo. Eu gostaria de ler esse texto com vocês para que nós possamos refletir. Está em Lucas, capítulo 24, e diz o seguinte: no domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas brilhantes e elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem-se que quando estavam na Galileia, o que ele disse a vocês? O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores para ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e quando voltaram do túmulo contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Estas mulheres, elas foram até o túmulo para que elas pudessem dar prosseguimento aos rituais da limpeza do corpo, de aromatizar o corpo e prepararem então. Entenda que na cabeça delas, elas iam lidar apenas com um corpo. Na cabeça delas, elas iriam ali talvez fazer os últimos ritos da morte.
é o que hoje nós consideramos quando então vamos para um velório, quando estamos ali em torno do caixão. Aqueles momentos que nós temos são os momentos para rememorar, são os momentos para lembrar, e elas foram fazer isso. Porque qual era a expectativa? Ele morreu. Então vamos lá fazer o nosso último carinho, né? Expressar o nosso amor e chorar as nossas dores. Era isso que elas foram fazer. E é interessante porque quando elas chegam lá e há ali então alguns homens com vestes brilhantes, e talvez eram alguns anjos, que vão dizer para ela: o que vocês vieram fazer aqui? E elas falam assim: nós viemos pegar o corpo. Mas ele disse assim: mas por que vocês vieram procurar entre os mortos quem está vivo? Entende que a nossa mente que está envolvida na morte, e a morte faz isso conosco, a morte tira a nossa esperança, tira as possibilidades, tira a alegria. E foi exatamente isso que foi acontecendo com elas. Elas foram até lá apenas para chorar as suas dores. E quando os homens falam com elas, elas dizem: por que vocês estão aqui? Por que vocês estão procurando dentre os mortos quem está vivo? E aí então eles falam com elas, perguntando assim: vocês não se lembram o que ele disse? Vocês não se lembram das suas palavras? E naquele momento é como se elas pudessem parar no tempo e falar assim: caramba, ele disse que iria ressuscitar. Ele disse que venceria a morte. Ele disse que era o terceiro dia. E só aí eu quero que vocês pensem o seguinte, que por muitos momentos nós passamos diante das nossas tribulações, diante das nossas angústias, e quando nós nos deparamos com a morte, é exatamente isso que ela nos traz. A morte nos tira a esperança, nos tira o brilho do outro dia, a alegria do novo amanhecer. E o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer com o povo foi exatamente isso. Quando tudo parece que vai desmoronar, quando tudo parece que vai acabar, então o Senhor Jesus Cristo ressuscita. É um novo dia, é o dia de alegria. Mas para isso eu e você precisamos lembrar das suas palavras, para que a gente não fique andando muito devagar, entristecidos com um novo dia e mortos dentro de uma circunstância que parece que não vai acabar. Jesus Cristo veio nos trazer vida, e vida em abundância. Hoje eu quero fazer com que vocês pensem sobre isso. Lembrar do Senhor Jesus Cristo e lembrar das suas palavras vai fazer com que os momentos que ora nós estamos vivendo, eles sejam apenas uma circunstância. Nós somos o povo da esperança, nós somos o povo daqueles que esperam um novo dia, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Portanto, aquelas mulheres foram levadas a pensar e a lembrar o que o Senhor Jesus Cristo disse: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E aí, quando elas lembraram disso, a sua tristeza, talvez o seu terror, e se você for lá em Mateus, o relato é de que elas estavam aterrorizadas, assustadas, mas elas já estavam alegres. A morte não venceu o Senhor Jesus Cristo. E por isso eu quero te lembrar que você é uma nova pessoa em Jesus Cristo. Não são as circunstâncias que vão acabar com você. Você é uma nova pessoa, você está em Cristo. O que habita dentro de nós é vida, é alegria, é esperança. As circunstâncias não podem matar o brilho, a alegria, a paz que há dentro de você. O Senhor Jesus Cristo veio trazer de volta para nós aquilo que nós havíamos perdido. Uma vida que estava muito submissa, né, ao que a lei dizia, cheia de pesos, cheia de dores, das quais a gente não conseguia carregar, porque nós não damos conta de nós mesmos. O nosso pecado e a falta de Deus só nos leva para a morte. Mas veio Jesus Cristo
com todo o seu amor e veio trazer vida e vida em abundância. O amor de Jesus Cristo fez nova todas as coisas. Então, relembrar a palavra de Deus vai fazer com que você, então, traga de volta na sua memória tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por você. Então, para que nós possamos aguardar e esperar e esperançar um novo dia. As circunstâncias não nos derrotam. Elas talvez possam nos afligir, mas elas não acabam com nós. Há esperança em Jesus Cristo. O nosso Redentor vive. E quando então os homens falam isso para as mulheres, as coisas mudam todas elas mudam. E no caminho, então, no caminho de Emaús, estão ali dois outros discípulos, dois homens caminhando, e a palavra vai dizer sobre isso, e então eles estão entristecidos, entende? Estão entristecidos porque perderam a esperança. Aquele que eles pensavam que era o Messias, que vinha salvar, que vinha resgatar, ele morreu. E o que sobrou? E aí então eles estão no verso 24 desse capítulo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Eles estão conversando com Jesus no meio do caminho e Jesus falou: o que aconteceu? Vocês não lembram o que aconteceu? Poxa, olha, morreu o Messias, aquele que nós achávamos que era o nosso Salvador, ele morreu. E aí eles foram falando: olha, as mulheres foram lá, né? O túmulo estava vazio, mas elas não viram Jesus. E aí, então Jesus disse para eles: mas como vocês demoram a entender e a crer que tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Então, é necessário pensarmos na palavra de Deus e refletir o poder que ela tem, para que a gente possa lembrar, porque senão as circunstâncias elas nos pegam, as circunstâncias acabam conosco. E hoje é dia de celebrar. E celebrar por quê? Porque nós temos alguém que se colocou no nosso lugar para morrer em nosso favor, para vencer a morte. Jesus Cristo vence a morte através do seu amor e nos traz vida e vida em abundância. Já não somos mais escravos do pecado. Já não somos mais escravos da lei. Agora nós somos livres e livres em Jesus Cristo. Eu quero continuar pensando sobre isso com vocês, para que hoje nós de fato celebremos a nova vida que nós temos em Cristo, porque o Senhor venceu a morte. É necessário crer para poder adentrar nesta nova vida. E Paulo vai escrever em Colossenses, e eu gostaria de compartilhar isso também com vocês, capítulo 1, a partir do verso 17, que vai dizer o seguinte: antes de tudo, nós precisamos crer nisso, antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. O Senhor Jesus Cristo veio trazer a ordem, veio trazer a harmonia que nós havíamos perdido, quando então um dia o primeiro homem, o Adão, ele então em desobediência se afasta de Deus. E o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer é colocar em ordem, colocar em harmonia todas as coisas. E no verso 18 vai dizer: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Entende? Por si mesmo, o que você consegue é alguns momentos bons, alguns poucos momentos de alegria, mas o que o Senhor veio trazer é dar vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente por ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas,
tanto na terra como no céu. É importante você entender que ele trouxe de volta aquilo que havia se perdido. Olha, havia se afastado. Nós nos afastamos do Senhor. E por mais que nós tentássemos, por mais que nós fizéssemos, nós não fomos capazes. Então, é importante você entender que quando a palavra de Deus vai falar que Jesus Cristo, então, dá o seu último suspiro, naquele momento, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Então, acabou o véu, acabou aquele distanciamento entre as ofertas e Deus, acabou alguém que estivesse intermediando entre nós e o Senhor. Acabou isso. É isso que o Senhor Jesus Cristo veio trazer. Acabou o sacrifício. Chega de apresentar o sacrifício. O Senhor Jesus Cristo é o próprio sacrifício. E ele morreu, mas ressuscitou. Então, acabou o peso do pecado, porque o Senhor trouxe sobre nós o perdão que liberta de todas as angústias, de todas as tristezas, de todo o peso. Acabou. O amor de Jesus Cristo venceu a morte e nos trouxe salvação. Agora, sabe o que sobrou? Agora é entre você e o Senhor. Acabou. Estando em Cristo, nós somos um no Senhor. E agora nós voltamos a ter comunhão com o Pai. E o texto continua dizendo: antes, vocês estavam longe de Deus, entende? Distantes de Deus. Aquele próprio momento das pessoas levarem os seus sacrifícios até lá e o sacerdote apresentar e ele entrar e ter o véu, tudo aquilo acabou, nós estávamos distantes. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Olha, leia isso, repita isso. Olha o que está dizendo. Mas agora, por meio da morte de Jesus na cruz, por meio do amor de Jesus Cristo na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos. Nós somos amigos do Senhor. Nós estamos nos relacionando com Ele. Acabou a distância. Acabou intermediários. Nós fomos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos levados à presença dEle, não tendo mais mancha alguma. Acabou o poder do pecado sobre nós. E aí ele continua falando no verso 23, mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. E foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Então, acabou a tristeza. Jesus Cristo ressuscitou. O nosso Redentor vive. E por meio da sua vitória na cruz, nós também vivemos. E agora, eu e você, povo de Deus, hoje é dia de celebrar a vitória de Jesus Cristo na cruz, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte e a nossa vitória por meio de Cristo. Nós nascemos de novo e nascemos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Os céus celebram e nós celebramos também. Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração. Jesus Cristo ressuscitou, o nosso Senhor. Agora somos nós e o Senhor Jesus Cristo diante do Pai. Hoje é dia de você celebrar. Hoje é dia de você dar graças ao Senhor, de dizer para Ele obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma nova vida e eu tenho por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 2, versos 6 e 7 de Colossenses, vai dizer o seguinte: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornam mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus
Hoje é dia de gratidão. Um dia o inferno achou que podia celebrar, mas o Senhor foi lá, pegou a chave do inferno e disse assim: quem manda sou eu. E sabe quem que o Senhor convidou para estar com Ele? Você. Hoje é dia de agradecer a nova vida em Cristo. Não se deixe levar pelas circunstâncias, mas louve o Senhor. O meu Redentor vive. O nosso Redentor vive. Jesus ressuscitou. E Ele ressuscitou não para que você viva qualquer tipo de vida, mas para que você viva realmente e celebre ao Senhor. Celebre esta nova vida em Cristo. Celebre esta vitória. Portanto, lembre-se de toda a história bíblica, tudo que o Senhor foi fazendo até chegar em você. E o Senhor fez isso por amor. O amor vence tudo. O amor vence a morte. O amor nos traz liberdade. O amor nos traz esperança. O amor constrói tudo de novo. O amor chegou até você. Portanto, receba o Senhor Jesus Cristo e preserve esta fé conforme Colossenses vem dizendo. E que o Senhor seja celebrado, que o Senhor seja exaltado e que o sorriso volte a brilhar no seu rosto. Hoje é dia de festejar. Hoje é Páscoa. Hoje é o Senhor Jesus Cristo. Uma nova vida em Cristo é vida de verdade. Que Deus te abençoe.